gente, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar de um assunto que relacionado a texto também, né? Conforme eu disse para vocês na última aula, que agora no segundo semestre a gente vai estar bastante focado em questões relacionadas a texto. Vão aparecer alguns assuntos aí de gramática também, porém em menor quantidade, né? Então a gente vai falar bastante da questão de texto, porque isso é um assunto muito legal, muito ligado a vestibular, tá? E aí falta um último tópico, antes de a gente entrar naquele esquema que eu comentei com vocês na última aula, de leitura propriamente de texto, tá? Que é esse assunto que está aqui, né? Que é ambiguidade, tá? Eu acho que dispensa falar como esse assunto é importante, né? Como ele é frequente, como ele envolve ao mesmo tempo questões de texto e questões de gramática, porque geralmente aparece em vestibular aquele tipo de questão que pede primeiro para a gente explicar os sentidos e depois para a gente dizer. Está passando uma carroça aqui. Depois para a gente dizer qual que é o mecanismo gramatical que gerou a ambiguidade, tá? Então a gente vai mostrar exatamente essas duas coisas nessa aula e, obviamente, né, como a gente tem a oportunidade, usando meme, né? Então eu vou usar os memes aqui, tanto agora quanto na aula interativa, para a gente falar sobre essas questõezinhas de ambiguidade, beleza? Então é o seguinte, a gente vai distinguir aqui 4 tipos de ambiguidade. Ambiguidade fonética, isso quer dizer ligada à questão sonora. Ambiguidade lexical, ligada à ideia de polissemia, que é uma palavra muito importante que a gente já tem que ter na cabeça o significado, né? Que é quando uma palavra sozinha tem mais de um sentido, por exemplo, manga. Por exemplo, ponto, né? São palavras que se a gente procurar no dicionário vai ter mais de uma definição. Ambiguidade sintática, que para nós, que terminamos de falar de análise sintática, é uma das mais importantes, né? Porque tem a ver com a maneira como as palavras estão combinadas, tá? A questão da combinação de palavras. E contextual, que aí tem a ver com o lugar em que aquela frase está, né? Então, se eu digo uma frase, por exemplo, na aula de inglês, ou eu digo uma frase, por exemplo, dentro do Uber, às vezes a mesma frase tem significados diferentes porque eu estou em lugares diferentes, com pessoas diferentes e tudo mais, tá? Então vamos dar uma olhadinha sobre esse assunto. Bom, para a gente começar então, eu quero abordar um tipo de ambiguidade que é um pouco bobinho, certo? Que é a ambiguidade fonética. Todo mundo se lembra desse nome? Fonética é algo que está relacionado ao som, né? E aqui eu apresento 2 conceitos, né, que vão ser importantes para a gente, que são os conceitos de cacófato e de parônimos. Parônimos é um conceito sobre o qual a gente já falou em sala de aula, né, que era quando eu tenho palavras parecidas, cujo significante é parecido, mas elas têm significados diferentes. E cacófato é quando que acontece o seguinte: na fala a gente não separa as palavras, na fala a gente emenda uma palavra na outra, né? O que é o cacófato? É quando eu pego o final de uma palavra e o começo de outra e elas se juntam de modo a formar uma terceira palavra que não tinha nada a ver com o contexto, né? Então é o seguinte: o que é a ambiguidade fonética? É quando os 2 sentidos estão relacionados a uma semelhança de sonoridade entre as palavras. Então eu trouxe aqui um meme, que é o seguinte: tem lá uma moça assistindo televisão e ela dando risada, certo? Aí alguém fala: por que sua irmã fica rindo das propagandas de remédio? Aí ele diz: porque o Ministério da Saúde adverte. Não tem graça nenhuma, né? Mas só para a gente entender o que é ambiguidade fonética, tá certo? A ambiguidade fonética é quando eu tenho 2 sentidos para o mesmo trecho, mas isso causado por uma questão sonora, beleza? Na aula interativa que a gente for ter, eu vou trazer outros exemplos disso daqui também, tá bom? Na continuação, um exemplo de ambiguidade lexical. Essa daqui nos interessa muito, muito, muito. É a mais comum, inclusive.
O que é léxico? Léxico é conjunto de palavras, certo? É quando o problema aqui está relacionado não à sonoridade, mas ao fato de que aquela palavra pode ter mais de um sentido. A gente deu um nome para isso na aula, né? A gente falou que quando uma palavra tem mais de um sentido, a gente diz que essa palavra é polissêmica, beleza? Lembra de polissemia? Então, quando eu tenho uma palavra polissêmica, e eu coloco numa frase em que eu não sei qual dos sentidos que ela tem que ser entendida, estamos falando então de um caso de ambiguidade lexical. Se bem que esses nomes não importam muito para a gente, tá? O que importa é a gente entender quais são os mecanismos que geram ambiguidade. Pode ser sonoridade, pode ser polissemia, beleza? Então o exemplo está ali. Também é uma charge que diz: você é do governo? Não. Então tira a mão da minha poupança. E ali a gente tem um ônibus lotado e tal. Qual que é a palavra polissêmica aí? É a palavra poupança, né? Então, tira a mão da minha poupança. No contexto do governo, é a economia que a pessoa faz, né? Que ela trabalha e guarda dinheiro. E aqui no contexto do ônibus lotado, poupança são as nádegas, beleza? Vou trazer um outro exemplo. Vamos ver se vai? Aqui. Um outro exemplo de ambiguidade lexical, eu adoro esse aqui é muito engraçado. Então alguém colocou lá no Twitter, o sistema nervoso do ser humano. Então tá lá o cérebro com todos os nervos e tal. E aí alguém comentou, ele parece um pouco nervoso. Desculpa, gente, esse daqui realmente é bom, né? Qual que é a palavra polissêmica aqui? Por que é um caso de ambiguidade lexical? A palavra polissêmica é a palavra nervoso, né? Porque ela está no contexto lá da biologia, o nome que a gente dá para o sistema de nervos, e no contexto aqui da brincadeira que o cara fez devido aos olhos, né, do indivíduo que está ali, nervoso no sentido de bravo, de assustado, né? Tranquilo? Sim. Então a gente vai para um outro tipo de ambiguidade agora. Bom, e aí, depois de a gente ter falado de ambiguidade lexical, que é bem importante, né? Quando a gente fala de polissemia, lembram que polissemia e ambiguidade não são necessariamente a mesma coisa. A polissemia pode gerar ambiguidades, certo? Agora, a gente vai falar de ambiguidade sintática, que do ponto de vista gramatical é a mais importante para a gente. Por quê? O que é sintaxe? Sintaxe, a gente definiu lá no comecinho, que é quando você tem a classificação que um termo tem no contexto da frase em que ele está posto. Quando você diz assim, essa frase, esse termo é o sujeito dessa frase, você está dizendo que em relação aos outros termos, aquele termo exerce um papel de sujeito, né? Mas é uma classificação dada na relação com os outros, tranquilo? E a ambiguidade sintática? Já que sintaxe é a maneira como os termos se correlacionam, a ambiguidade sintática ela é gerada por causa de um termo que eu não sei dizer se ele está ligado à palavra A ou à palavra B. Né? Então, já que as palavras estão ligadas entre si, pode ocorrer um caso em que eu tenha um termo que está ligado a uma coisa ou outra, tá certo? Sei que ficou um pouquinho confuso, mas no exemplo aqui vai ficar mais claro. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é uma placa em que está escrito: não atendemos sem camisa. Obviamente, essa placa é ambígua, né? Qual é a ambiguidade do ponto de vista semântico? Lembrando, semântica é significado, é isso que a gente está preocupado, é com isso que a gente está preocupado agora. Semanticamente, eu vou dizer, olha, ou ele está querendo dizer, não atendemos pessoas que estejam sem camisa, certo? Que inclusive deve ser a intenção da pessoa que fez a placa, ou não atendemos enquanto nós estamos sem camisa, né? Quando a gente for falar de análise sintática, a gente vai ver que essa ambiguidade é uma ambiguidade de classificação também, beleza? A gente vai ver que esse termo sem camisa pode estar ligado ao verbo atender como objeto direto ou como adjunto adverbial de modo. Mas tudo bem, isso a gente vai tratar depois. Então, por enquanto, a gente só está vendo quais são os mecanismos que geram ambiguidade. E um deles é exatamente esse daqui. Um termo está ligado a coisas diferentes. Tranquilo?
Tem um exemplo muito parecido com esse, que era uma piada que caiu em vestibular, que dizia o seguinte: um bêbado chega no médico e pede para ser atendido. Aí o médico responde: eu não atendo bêbado. Aí o bêbado responde para o médico, fala: tudo bem, doutor, eu espero o senhor ficar bom. Por que que é uma ambiguidade idêntica a essa, né? Porque na frase do médico, eu não atendo bêbado, de fato ela é ambígua, né? Eu não atendo pessoas que estejam bêbadas, ou eu não atendo enquanto eu estiver bêbado. O médico pretendeu um sentido e o bêbado entendeu outro. Cada um, obviamente, segundo a sua conveniência. Tranquilo? Eu vou trazer um outro exemplo aqui de ambiguidade sintática, já que essa é a mais importante para nós. Essa daqui é uma tirinha que foi utilizada numa questão da Unicamp. E você tinha que explicar justamente os sentidos que foram explorados aqui. É uma tirinha que explora a ambiguidade e a questão exigia isso, que a gente explicasse esses sentidos, né? Então, tá lá o Garfield, aí o John, que é o dono dele, né, apresenta para ele um saco de ração e diz: comida para gato com pouca gordura. Aí o Garfield fica olhando e ele pensa: e por acaso eu sou um gato com pouca gordura? Olha bem, né? A gente sabe que o Garfield é conhecido por ser guloso, por estar acima do peso, por ser preguiçoso, tem toda essa questão envolvida em relação a essa personagem. Mas a frase que o John disse, né, o dono dele disse, de fato é ambígua, né? Comida para gato com pouca gordura. Qual que é o trecho aí que é ambíguo? Pensa. Se você respondeu com pouca gordura, tá certo. Agora, ele é ambíguo não é porque ele tem dois sentidos. Não é porque com pouca gordura tem dois sentidos. Não é isso. Porque senão seria polissemia, certo? Seria uma ambiguidade lexical. O problema desse trecho com pouca gordura é que ele qualifica alguma outra palavra, ele qualifica um outro substantivo que também está na frase. O problema é que da maneira como a frase está formulada, ele pode ser um qualificativo tanto de gato quanto de comida, né? A intenção do John era dizer que é comida com pouca gordura e para gato, né? Uma ração específica para gato e uma ração com pouca gordura. O entendimento do Garfield é que é um gato que já tenha pouca gordura, que não é o caso dele. Tranquilo? Então está ligado a um qualificativo, é como se fosse um adjetivo, uma locução adjetiva, que toda locução adjetiva está ligada a um substantivo. O problema é, ela está ligada ao substantivo comida ou ao substantivo gato? Tranquilo? É disso que a gente está tratando quando a gente fala de ambiguidade sintática. Muito importante para a gente, hein? Bom, na continuação aqui do que a gente está tratando, eu quero chamar a atenção de vocês. Já falamos então de ambiguidade fonética, certo? Aquela ligada à sonoridade, da ambiguidade lexical, que é aquela ambiguidade gerada pela polissemia, porque uma palavra tem mais de um sentido. E aí, no caso específico da ambiguidade lexical, eu queria chamar a atenção de uma palavra muito importante para a gente, que é o pronome seu, pronome sua, que é uma palavra muito polissêmica, né? Quando eu falo assim, o meu amigo, não, pego assim, o João entregou o seu relógio. Por que essa frase é ambígua? Porque o pronome seu pode significar que o João entregou o relógio dele ou ele entregou o seu relógio, da pessoa com quem eu estou falando, né? Então o pronome seu é polissêmico, quer dizer que ele é ambíguo? Não necessariamente. Pode ou não ser ambíguo, tá certo? E aí a gente falou da ambiguidade sintática, que é aquela que o termo que gera ambiguidade não é polissêmico, ele não tem mais de um sentido, mas ele pode estar ligado a duas coisas diferentes, tranquilo? E por último, eu queria chamar a atenção aqui da ambiguidade, por último não, porque depois tem mais um detalhezinho que eu queria comentar com vocês, que é a ambiguidade contextual.
isso quer dizer o seguinte, eu vou ler do jeito que eu escrevi ali, ó. Pode estar relacionada a uma incoerência com o momento da enunciação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o lugar em que aquela frase é dita, a pessoa com quem eu estou falando, isso pode levar a gente a pensar num significado, só que, de repente, aquilo tem um outro significado. Então eu trouxe um exemplo aqui, um exemplo péssimo, né, da Prefeitura de Lavras, e ela colocou uma faixa que dizia o seguinte: violência sexual. Beleza. Curso e treinamento. É um problema, né? Então, se a gente pensar assim, qual foi a intenção dessa faixa? Curso e treinamento para prevenir, para identificar, para combater violência sexual, né? Do jeito que está escrito ali, isso nos leva a pensar um outro sentido, que obviamente não é o pretendido, que é o curso treinamento para se promover violência sexual, né? Então percebam que a ambiguidade nesse caso não é gerada por polissemia, por sonoridade ou pela maneira como os termos estão ligados, mas ela foi gerada pelo fato de essas duas informações estarem numa mesma faixa, sem deixar clara qual é a ligação entre essas informações. Tranquilo? Tem um outro caso aqui sobre ambiguidade contextual, que é essa daqui, é um meme, eu acho engraçado esse também. Então tá lá a professora com os vários alunos numa espécie de aglomeração, algo que não pode acontecer, né? E aí a professora pergunta: Raquel, onde fica o Brasil? E a Raquel aponta: aqui, professora. Antônio, e quem é que descobriu o Brasil? Aí ele responde: a Raquel. É bonitinho, né? Engraçadinho. Tem uns mais pesados aí, mas eu não coloquei aqui, óbvio, né? Que eu não ia ter colocado. Mas o que está em jogo aqui? A frase da professora: quem é que descobriu o Brasil? Essa frase não é ambígua, né? Só que no contexto em que ela foi posta, isso quer dizer, com a frase anterior, o fato de a professora ter perguntado antes a Raquel onde está o Brasil e a Raquel ter sido a aluna que apontou onde está o Brasil, faz com que a frase da professora se torne ambígua. Então isso que a gente está chamando de contexto, tá certo? Por isso que é necessário que haja toda essa historinha antes aí, porque a frase sozinha não é ambígua. Deu para entender? Isso é bem comum aí nas respostas que a gente vê na internet. Tem um caso muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora, que também explora aí essa ambiguidade contextual, beleza? Então vamos para essa daí. Bom, só porque a ambiguidade é um assunto muito divertido, eu trouxe mais dois casos aqui de ambiguidade contextual. Esse daqui é um que eu adoro muito, que é um meme também, né? Então é um casal que está ali no jantar romântico, e aí ele fala: pô, gata, queria te dizer uma coisa, mas não sei como falar. Ela fala: para, bobo, pode falar. Aí ele: Massachusetts. Ou seja, a frase é ambígua? É ambígua, só que ela é ambígua devido ao contexto em que ela está posta, né? Então, quando ele fala assim: pô, gata, queria te dizer uma coisa, mas não sei como falar. Você espera, nossa expectativa, dado o contexto em que isso está posto, alguma coisa romântica, uma declaração, ele vai dizer que quer se casar com ela, o que quer que seja, né? Porém, quando vem a resposta dele daquilo que ele ia dizer, a gente descobre que essa frase, queria dizer uma coisa, mas não sei como falar, é ambígua. Por quê? Não é que ele não sabe como falar por estar acanhado, mas é que ele não sabe pronunciar, né? Que é o nome do estado de também não sei falar, mas que é o nome daquele estado dos Estados Unidos, tranquilo? E para terminar esse caso da ambiguidade contextual, que na minha opinião é aquela que mais gera o efeito de humor e tudo mais, tem um outro caso aqui, eu dou muita risada com esse caso, que é o seguinte: a pessoa colocou lá no Facebook: estou atrás de uma geladeira.
Só que tem um detalhe, você tem que entender em que contexto ela disse isso. Olha a importância do contexto. É uma página de classificados. É uma página. Então, por isso que eu falei que depende do momento da enunciação, depende do lugar em que essa frase foi dita, né? E então a pessoa está querendo comprar uma geladeira, né? E aí alguém comenta: sai daí então. Então percebam que a frase de fato é ambígua, né? Estou atrás de uma geladeira. Lógico que tem uma ambiguidade lexical aqui também. O atrás no sentido de estar procurando, que foi a intenção da pessoa, né? Ou o atrás no sentido de posição, né? Ela está na parte de trás de uma geladeira. E aí o indivíduo, o Josivaldo, respondeu: sai daí então. Deu para entender? Gente, a gente tem mais alguns casos que eu quero mostrar para vocês, porém, uma coisa que acontece muito quando a gente tem exercícios de ambiguidade é a dificuldade que a gente pode ter, por exemplo, de explicar os dois sentidos, né? De redigir a resposta. Então, quando a gente for redigir respostas de questões que explorem a ambiguidade, tomem cuidado para não reproduzir a ambiguidade, tá certo? Às vezes a gente entende muito bem, mas quando vai passar para o papel a gente tem uma dificuldade ali de ser claro, tá certo? Beleza? Eu quero mostrar para vocês mais dois casos, um de ambiguidade em imagem e um de ambiguidade em texto. A gente só viu casos de meme até agora, obviamente que envolve texto, né? Mas é uma questão da FUVEST, essa de texto, de como que isso daí cai para a gente em exercícios que não são memes, né? Mas como textos também podem ser ambíguos, e nem sempre a ambiguidade é para gerar humor. Às vezes a ambiguidade é um erro, a ambiguidade é um defeito do texto, ou às vezes ela é algum recurso usado para tornar o texto criativo, né? A publicidade costuma usar muito a ambiguidade para tornar o texto criativo, beleza? E no final eu vou apresentar os exercícios que a gente tem de fazer sobre esse assunto, tá bom? Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma publicidade da companhia aérea Gol, né? Quando a Gol passou a operar voos para a Argentina. E a gente nem precisa ler o texto todo ali, nem dá para ler, né? A publicidade tem muita coisa escrita, não dá para ler, mas só a parte grande. Gol, os argentinos merecem. E aí, mas o foco nosso está na imagem, né? O que vocês diriam? Por que essa imagem é representativa do ponto de vista textual? E alerto vocês de que a FUVEST, por exemplo, gosta muito de falar sobre interpretação de imagens, certo? Porque essa imagem representa, né, o céu, o mar, né? Obviamente isso tem tudo a ver com o fato de ser uma companhia aérea, né? Mas da maneira como esses elementos estão dispostos, a gente tem ali uma representação da bandeira da Argentina, né? Procurem aí no Google depois, para quem não conhece, a bandeira da Argentina é exatamente isso, é uma faixa azul, uma faixa branca, outra faixa azul, com um sol, né, dourado no centro. Então, não é por um acaso que essa imagem está aí. Gera-se uma ambiguidade, ao mesmo tempo que é uma representação do céu, né, que tem a ver com a temática da companhia aérea, é uma representação da bandeira da Argentina, que tem a ver com o fato de ser uma publicidade voltada para voos que ligam o Brasil à Argentina. Beleza? Bom, gente, para encerrar o nosso assunto, está batendo o tempo já, eu quero comentar aqui uma questãozinha da FUVEST, que tem uma ambiguidade. A ambiguidade está no título, a questão já falava isso para a gente. É uma questão que diz, tem um texto que diz o seguinte: dinheiro encontrado no lixo. Organizados numa cooperativa em Curitiba, catadores de lixo livraram-se dos intermediários e conseguem ganhar por mês, em média, R$600, o salário inicial de uma professora de escola pública em São Paulo. O negócio prosperou porque está em Curitiba, cidade conhecida dentro e fora do país pelo sucesso na reciclagem de lixo. Bom, não vou nem me alongar muito, mas vocês percebam que o título é ambíguo, certo? E a questão da FUVEST ia nesse sentido, né? Ela perguntava qual é a ambiguidade do título e qual era o sentido
desses dois possíveis que deveria ser adotado considerando do que fala essa notícia, né? Então, bem resumidamente aqui, eu posso entender que esse título, dinheiro encontrado no lixo, ele pode estar dizendo que foi encontrada uma quantia de dinheiro que foi jogada no lixo, ou que é o lugar de onde os catadores, por meio da reciclagem, tiram o seu sustento, né? Que é justamente o sentido pretendido pela notícia, tá certo? Então aqui é um caso em que a ambiguidade foi utilizada para criar efeito, né? Ela não é só um defeito, ela não é para criar humor, mas foi para tornar mais criativa a própria notícia, tá bom? Bom, gente, então para terminar esse assunto, ambiguidade, o mesmo esquema que a gente vinha fazendo nas outras semanas, 2 exercícios do Forms que já estão disponíveis lá para vocês desde alguns dias atrás, e um exercício que está no poliedro 1B. Peraí que está passando uma moto aqui. Aí. No poliedro 1B, página 118, exercício 12, que é um exercício da FUVEST. Quem tiver dúvida sobre esse exercício, manda para mim, porque é um exercício bem bacana esse, tá? Que envolve tudo que a gente falou em um único exercício, tudo que a gente falou na aula de hoje, tá bom? Um beijo, gente.